Ok, pessoal, boa noite. Vamos então aí à segunda parte da aula. Agora a gente vai falar um pouquinho da questão do backup e restore de configuração, né? E também de password recovery, né? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente tem um servidor genérico no Packet Trace, um roteador ligado a ele. Aqui a gente tem que ter uma rede de contato aqui, de comunicação entre os dois. Vamos imaginar que eles estão aqui na 92.168.1.0. 92.168.1.0/24. E vamos imaginar aqui que 1.1 é a porta do roteador e 1.2 é o computador aqui, tá? Pode deixar o computador já com o IP colocado. Por exemplo, aqui vai ser Desktop IP Configuration, né? Um 92.168.1.1. Nem precisa do gateway nem nada disso. Só ver uma coisa se ele pegou o endereço. ipconfig 92.168.1.1. Então mudei aqui, deixa aqui a porta do roteador 1.2, então. E aqui a porta do roteador. Não quero fazer via terminal. enaconft int giga00, né? Giga00. IP ADDR 192.168.1.2. No chat. Então, a primeira coisa aqui é verificar se eu tenho conectividade. Ó, na hora que eu dei o no shut, levantei a minha interface, ela já estabeleceu conectividade lá com o servidor. Vou pingar lá para 192.168.1.1. Só perdeu um pouco, só perdeu o primeiro pacote pelo tempo que demora para fazer ARP, né? Mas depois você vê que ele já consegue ter conectividade. Primeira coisa que a gente vai ver é, eu tenho uma configuração básica ali, já tenho o endereço IP, né? Vamos colocar aqui conft hostname R1. Vou dar um nome ali para a caixa, para que a gente possa efetivamente trabalhar ali, tá? Lembrando, pessoal, que a configuração toda, né, você precisa salvar para que ela fique guardada na Startup Config, né? Se a gente dá uma olhada aqui agora, por exemplo, se eu dar um show star, está dizendo que a configuração não está presente. Eu só estou com a configuração da running config, do que está rodando na caixa agora. O endereço IP, o nome da caixa está aqui. Então, para que eu salve isso, posso dar um copy run star, origem e destino da memória de trabalho para dentro da memória permanente. Confirma que vai criar startup config. Pronto. A mesma coisa de usar copy run star seria você dar WR, né? A diferença é que o WR não pede confirmação, né? Olha que você dá o enter aqui, ele já gera para você. Eu brinco com o pessoal lá que
o copy restart ali, né? A diferença é que o WR é como se fosse o copy restart barra Y, né? Yes, ele já grava sem perguntar nada. Vamos fazer um backup, por exemplo, do startup config, né? Da configuração de boot para dentro do servidor TFTP. O que eu vou fazer aqui? Bom, já vi que o servidor está acessível, né? Já tinha dado ping, verifiquei que o servidor 1.1 está disponível. O copy é origem e destino, né? Então, copy, vou pegar o que está na configuração da startup config, na configuração de boot. Origem é isso, destino é o TFTP. Qual que é o endereço do servidor? Ele já vai perguntar, tem um menu interativo ali, um diálogo interativo que ele pergunta, né? Quando eu dou Enter, qual que é o endereço da máquina remota? 192.168.1.1. Vai gravar com que nome? Com R1-config? Pode ser R1-config. Quando eu dou Enter, ele criou lá o R1-config no servidor TFTP. Se você for olhar aqui, ó, no servidor, o que acontece ali? Ó? Você vai ter Services, TFTP. Olha lá, o R1-config, ele já está ali na lista, né? O serviço de TFTP está ligado na máquina, e aí o primeiro arquivo que ele tem armazenado, o último arquivo que foi armazenado aí, é justamente o nosso R1-config. Se eu quisesse, por exemplo, né, imagine que eu estou aqui e eu quisesse trazer de volta o arquivo de configuração para mim, era só inverter a questão da origem e do destino, né? Então, eu podia colocar aqui um copy origem. Vou pegar do TFTP para startup config. Origem e destino. O endereço do servidor remoto 192.168.1.1. Aí o nome tem que colocar exatamente do jeito que foi definido. E ele é case sensitive. Ele faz diferença entre maiúscula e minúscula aí também, tá? A gente colocou aí R1-config, que é o nome aí do arquivo. O origem é R1-config. Destino, vai gravar no startup config mesmo? Vai. Só dá Enter. Ele trouxe. Na verdade, não teve mudanças, né? O mesmo arquivo de configuração que ele mandou, a gente trouxe agora só para exercitar aí a questão do backup. Uma coisa importante de se lembrar é que o backup ele não precisa ser necessariamente somente da configuração. Você pode, inclusive, fazer um backup do próprio sistema operacional todo ali, né? Para dentro do servidor. Então, por exemplo, se você dá aqui show flash, aqui você vê o nome do sistema operacional aqui, ó. Então é o C2900 Universal K9, parecido lá com o exemplo do slide ali, né? Então esse daqui é um sistema operacional que está guardado. Quero um backup do sistema todo, tá? Lá para o servidor. Então vou usar copy origem. Sistema operacional sempre fica na memória flash. Flash 2 pontos, da flash para o TFTP. Qual que é o endereço qual que é o nome do arquivo de origem? Por que eu deixo o flash? Como o nome tem que ser exatamente igual, né? Então, veio da flash, e é esse nome aqui, ó. Então, fica mais fácil eu selecionar o arquivo, copiar, colar. Não é boa prática você apagar todas as informações que estão aí, né? Como a gente tinha falado antes do intervalo.
Aqui está a versão do sistema, tipo de criptografia, tipo de compactação, tem várias informações da imagem. A gente geralmente mais acrescenta. Se eu quero dizer que é do R1, então, por exemplo, ele termina com 4.m4.bin. Antes do ponto bin, eu vou colocar aqui traço R1, para identificar de onde ele veio, né? Ponto bin, minúsculo, né? Não pode faltar, porque isso é indicativo de que é um arquivo binário, né? Que vai ser usado na hora do boot. Basta dar o Enter. Qual que é o endereço da máquina que vai receber o arquivo, né? Eu estou mandando da flash para o servidor TFTP. O endereço lá vai ser 192.168.1.1. Vai gravar com esse nome de destino mesmo? Traço R1? Sim. Vou gravar com esse nome. Tá. Só tem um pequeno detalhe, tá? Na origem tinha que ter sido o nome exato do arquivo. Eu só podia mudar no destino. Perdão. Então vamos voltar lá. Copy flash TFTP. Arquivo de origem. O arquivo de origem tem que ser do jeito que está gravado. É o 4.m4.bin, esse arquivo que existe na máquina local. O endereço remoto é 192.168.1.1. Vai gravar com esse nome de arquivo mesmo? Aí no destino eu digo, olha, em vez de ser só 4.m4, colocar traço R1.bin. Ele vai ter um nome, alguma coisa que identifique o roteador aqui no nome, né? Para a gente, inclusive, ver lá. Beleza, defini que no destino vai ter um nome um pouco diferente. Vou dar Enter. E ele copia o sistema operacional da memória flash para dentro do servidor TFTP. Se eu for dar uma olhada aqui no servidor TFTP propriamente dito, Services TFTP. Aqui, ó. C2900, Universal K9, tal, 4.m4-r1.bin. Então, realmente, a gente tem... O arquivo está ali, né? O arquivo está lá armazenado. Se eu quisesse, eu também poderia fazer o processo contrário, né? Eu quero trazer uma nova imagem para minha caixa. Então, poderia fazer aí copy. Qual que é a origem? Eu quero do TFTP para dentro da flash. Agora, a origem para o destino. Do TFTP para flash. Qual que é o nome do host remoto ou endereço do host remoto? 192.168.1.1. Qual que é o endereço qual que é o nome do arquivo, né? O nome do arquivo na origem. Lembrando que agora tem que colocar que é o traço R1.bin. Porque sem o R1 a gente já tem o arquivo local, né? O nome de destino vai ser esse mesmo? Vai. E aí ele me trouxe o arquivo. Tá? A gente está com 2 sistemas operacionais, então, guardados na memória flash. Se eu for ver aqui, ó, se eu der um show flash, olha lá, então você tem lá o 4M4R1 e o 4M4bin comum, tá? Convencional. Por padrão, né, o iOS ele vai fazer o boot da primeira imagem que ele encontra e não da última. Se eu quisesse, eu podia perverter a ordem de boot aí, né? Eu podia colocar, sei lá, aqui, usar os comandos boot system, que a gente tinha falado ali, né? E aí seria, então, por exemplo, boot system flash
eu quero carregar primeiro o traço R1.bin. A minha segunda opção de boot é que seria só o ponto bin direto. Então, o que eu alimento, eu tenho 2 sistemas operacionais gravados na memória flash. Com os comandos boot system, eu consigo fazer com que essa ordem seja mudada, né? Deixa eu dar um WR para gravar. Ok. Se você dá aqui um show run, olha lá, boot system. Primeiro ele vai procurar o R1.bin, depois ele procura o outro. E não tem o R1, né? Que é o arquivo original ali. Então, na sequência em que aparecem os comandos boot system, é a sequência que eu digitei, é a sequência em que ele efetivamente vai criar aí para a gente a ordem de boot, né? Ok, então acho que isso, lembrando, então, eu posso fazer backup tanto do sistema operacional quanto do arquivo de configuração e trazer esses arquivos também do TFTP para dentro do roteador, né? Comando copy é sempre origem e destino, né? De onde que eu estou pegando para onde eu estou enviando. Tranquilo com isso? Podemos fazer o password recovery? Alguma dúvida com relação ao uso do copy, configuração do boot system? Alguém tem alguma pergunta? Alguma observação, comentário? Não? Então vamos fazer a questão do password recovery propriamente dito, tá? Já tinha salvo a configuração. Vamos imaginar aí que nós tenhamos alguém colocou uma senha no roteador e não sabe qual é, tá? Então, por exemplo, aqui, vamos mudar a senha. Vou colocar aqui enable secret. Estava uma senha muito fraca, né? Eu resolvi colocar uma senha super forte. Guardou a senha aí? Torná-la um pouco mais forte. E ele aceitou, tá? Só que aí, o que acontece? Eu vou sair, vou gravar e vou fechar o terminal. Vou dar um exit aí, ó. Fui embora, fui para casa contente e feliz. No outro dia eu volto para conseguir fazer acesso. Aí eu vou colocar ENA de enable. Qual que é a senha? Digitei, errou. Digitei, errou. Digitei, errou. Eu esqueci a senha. Depois de 3 tentativas, ele simplesmente bloqueia, né? Ele encerra lá, fecha deixa de pedir a senha, né? E aí, como é que eu faço? Eu tenho que recuperar a senha. Só que um detalhe, eu preciso recuperar a senha e eu não posso perder a configuração, tá? Eu quero continuar com a configuração da caixa. É só a senha que eu quero trocar. Aí você tem o tal do processo do password recovery, né? Password recovery que eu tinha comentado com vocês aí. Então, deixa eu abrir o bloco de notas. Para fazer o password recovery, quais são os passos? Tá? Para fazer o recovery, primeira coisa que você vai fazer um boot frio, né? Um cold boot. O que é isso? Desligar e ligar fisicamente.
desligar e ligar. No botão mesmo, no Power On, Power Off lá, no botão de liga e desliga. E aí você vai fazer o quê? Nos primeiros 60 segundos, ou seja, quando ele está carregando ainda o sistema operacional, eu vou dar Ctrl mais Break. Eu vou parar o carregamento do sistema operacional. Para ele fazer o quê? Para ele cair nesse modo Home On, o modo especial de diagnóstico. Porque eu não posso deixar de subir o sistema operacional e as configurações, porque a senha está na configuração. E aí eu não entraria mais, né? Então, beleza, vamos fazer isso. Como é que eu faço para ligar? E é por isso que eu preferi aqui a questão do Packet Tracer para esse caso. Porque se eu clicar no roteador aqui, ó, eu tenho aqui Physical, eu tenho a visão da caixa física. Se eu simplesmente vir aqui e aumentar o zoom, eu quero aumentar o zoom. Eu quero ver o botão, né? Tem um botão aqui que eu desligo e depois ligo de novo. Deu certo ali? Eu acho que não. A impressão que dá é que meu roteador deu uma travadinha. Ah, deixa eu dar um... Beleza, pessoal? Consegui dar o zoom in aqui, ó, no botão de zoom in. Agora eu vou desligar a caixa. E o que acontece? Vou ligar de novo. Vou lá na linha de comando. Nos primeiros 60 segundos aí, ó, Ctrl Break. Eu interrompo a sequência de inicialização. E o que eu faço nesse home on aí? Então o sistema operacional não foi carregado, né? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que mudar o registro para que ele não carregue o sistema da próxima vez que ele bootar. Como é que eu faço isso? Eu dou um confreg 0x2142. O número de esse 42 aí, o 4 ele diz assim, não carrega configuração, mas carrega sistema operacional. Confreg 0x2142. Aí a gente pode dar um boot para ele poder subir, para ele poder inicializar. Enquanto ele inicializa aí, deixa eu só complementar minha tela aqui, ó. Home on. Aí eu coloquei lá confreg 0x2142 boot. O que vai acontecer? Ele vai cair nessa tela. Aí você quer fazer, você quer usar a caixa de diálogo? Pelo amor de Deus, coloca não. Por quê? Ele está dizendo o seguinte, ó, não achei configuração. Só que ele não está achando porque o número do registro enganou ele. Se você dizer sim, eu quero criar uma configuração zerada, você vai perder tudo que está gravado dentro da Startup Config. Então, eu não quero isso. Eu quero ir para o prompt normal. Ele vai ter que me liberar para acessar aqui de novo o modo usuário aí, né? Para a gente poder estar trabalhando. Ele vai cair direto no modo usuário quando eu colocar no. Beleza?
Então, o que acontece? ENA. Não, ele ainda está com a senha. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu não me lembro se eu tinha colocado o registro mesmo. Novamente no physical, desliga a caixa, liga de novo. Os primeiros 60 segundos, control break, confrag 0x2142. E aí sim, boot. Deixa ele carregar. Deseja fazer caixa de diálogo? Não. Agora sim. Aí ele abriu, ó, só com router, não está com R1. Então ele não pede senha. Se eu der enable, pronto. Eu já entrei no modo privilegiado. Se você for ver, ó, show star, toda a configuração está guardada ali, ó. O nome R1, aquela senha doida que eu criei, o IP na interface. Então as configurações estão aqui. Acabou o password recovery, o que eu tenho que fazer aqui depois que eu conseguir entrar no modo privilegiado aqui? Vocês têm ideia? Eu tenho que mudar a senha e salvar. Só que eu tenho que fazer o quê? Eu não posso mudar a senha e salvar em cima, porque senão eu vou ficar só com a senha lá. Lembra aquela questão? Quando você... o arquivo... A minha running config está vazia. Se eu colocar a senha, ele ficou só com a senha. Se eu copiar o arquivo só com a senha para dentro do startup, eu vou sobrescrever, vou perder toda a configuração que está lá. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que jogar a configuração toda para dentro da memória de trabalho, né? Para dentro da memória RAM. Então, copy, pega o que está no startup config, joga para run. Aí sim, depois que eu já tiver toda a configuração, inclusive a senha velha, né? O que você pode fazer? Você pode dar um conft, aí você vai mudar a senha, colocar uma senha simples, né? Enable secret Cisco. Depois você vai fazer o quê? Você vai sair de tudo aí e vai gravar novamente. Só que agora você vai devolver da RAM para o star toda a configuração de volta, só que com a senha alterada. Então, vou fazer agora o copy, run, star. Uma coisa muito importante que eu tinha me esquecido aqui, tá? Além de ter mudado a senha para Cisco, uma coisa que eu tenho que fazer é fazer com que o registro volte a ser o registro 2102, que é o registro padrão. Senão, a próxima vez que essa caixa bootar, ela não volta mais a carregar mais nada, vai ficar sempre sem carregar sistema operacional. Então, tem que dar aqui um config register 0x2102, que é o valor padrão do registro aí. Tá? Então, onde é que a gente parou? Eu acho que eu tinha parado, só tinha entrado na caixa, né? Só tinha dado ENA, só tinha entrado no modo privilegiado, tá no passo 7. Então, ali, passo 8, copy star 1, que até então, ó, copy star run.
Joguei toda a configuração, inclusive a senha antiga, na memória. Passo 8. Passo 9, conft-t. Enable secret, Cisco. E aí vou fazer o que lá? Altera o registro, sai fora e salva da RAM para estar. Então, aqui altera o registro. Config. Nota que não é confrag, né? Aqui é config register mesmo, 0x2102. Sai fora de tudo. Manda gravar, só que agora é o copy. Em vez de ser o star para RAM, agora é da RAM para o startup, para o boot. Agora basta dar um reload para a gente ver se a gente conseguiu manter as configurações e ainda assim ter a senha lá para a gente, né? Reload. Confirma o reload? Confirma. Enquanto isso, deixa eu atualizar aqui a minha colinha, meu bizu de password recovery. Só faltou o prazo 13. Reload. Se quiserem dar um print screen na tela, pessoal, com os passos do password recovery, estejam à vontade aí, tá? São 13 passos aí para estar mudando a senha. Tá? Tem nas documentações da Cisco também, mas tem realmente um texto, né, falando disso. É bom já ter isso aí também em mãos. O que a gente vai fazer, ó, já está com R1. Só que quando eu dou ENA, ele pede uma senha, Cisco, e eu consegui entrar na configuração. Show IP int brief. Olha lá, a gente já está. O 92.168.1.2, a porta, né, já está com o endereço IP ali. Não está de pé, tem que dar no shut, não tem nada conectado também, né? Mas pelo menos a gente vê que isso aí funciona, né? Tá? Então, a ideia básica era essa. Era a gente, nesse laboratório, ver os procedimentos de backup e restore da configuração e essa questão aí do password recovery também, tá? Aqui é só, se for o caso aqui, conft-t down dentro da int giga 00 down no shut. A gente vai ver de novo o cenário restabelecido aí. Tranquilo, pessoal? Acho que esse capítulo é bem de boa, né? Mas tem coisas importantes aí, essa parte da gerência, aí podem cair questões no exame. E também, independente do exame, é uma coisa para a nossa vida prática aí também, na configuração, na gerência dos equipamentos. É uma coisa muito importante. Tranquilo? Dúvidas dessa parte? Bom, eu vou fazer o seguinte, então. Vou terminar a gravação de hoje e aí eu vou usar o restante do tempo aqui. Eu vou ver a dúvida aqui que o pessoal teve no simulado. A gente volta na segunda-feira, né? Semana que vem, mais 3 aulas aí do nosso curso. Aí. Estamos chegando na reta final do preparatório aí para o exame 301 aí. Boa noite, bom descanso a todos aí.